a partir do verso 1 de Apocalipse 2, na minha versão, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Eu acredito que todos aqui saibam como surgiu o Apocalipse. O apóstolo João, o único dos 12 ou dos 11 que sobraram, porque Judas já havia traído a Jesus e se enforcado, mas dos 11 que sobraram, foi o único que não foi mártir. Ele morreu de velhice, depois de, segundo a história, e não da Bíblia, mas segundo a história, terem tentado matá-lo e não conseguindo. Eles então, agora segundo a Bíblia, foi exilado numa ilha grega chamada Patmos, e ali ele ficou até a sua morte, segundo o que a história registra. Ou seja, João, ele foi, por causa do testemunho de Cristo, exilado numa ilha que era apropriada para isso na época. Eles exilavam as pessoas que, segundo a visão deles, não tinham mais condições de conviver em sociedade. João, porque era um pregador do Evangelho, ele foi exilado para a ilha de Patmos. Dentro desse exílio, ele teve uma das visões mais poderosas, mais reveladoras e determinantes de toda a Bíblia. É claro que nós poderíamos colocar em pé de igualdade, ou pelo menos de proximidade, visões como as de Daniel, de Ezequiel talvez, e outras visões de profetas maiores, chamados assim no Antigo Testamento. Todavia, no Novo Testamento, João, ele teve uma revelação que nos foi passada através desse livro, o livro de Apocalipse, que aliás, para quem não sabe, Apocalipse significa revelação. Alguns livros, algumas Bíblias, ao invés de Apocalipse, não Bíblias evangélicas, mas algumas Bíblias de outras denominações cristãs trazem, inclusive, ao invés de Apocalipse, revelação. Mas o livro de Revelação, então, ele tem essa particularidade, nos revelar situações acerca do futuro, ou pelo menos do futuro daquelas pessoas que estavam ou tiveram acesso a esse tratado lá atrás. Eles têm esse poder de revelação e de trazer, descortinar coisas importantes acerca da nossa vida atual e do futuro. Eu não gostaria hoje de fazer uma abordagem escatológica acerca dessa carta, ou especificamente dessa porção da carta a Éfeso. Entretanto, nós gostaríamos de pelo menos fazer um esclarecimento acerca do destinatário dessa carta. Alguns teólogos acreditam que as cartas do Apocalipse já se cumpriram, e na verdade, no sentido literal, já mesmo. Pelo menos as 7 cartas iniciais, direcionadas às 7 igrejas da Ásia, elas foram já cumpridas na sua totalidade, para aquele tempo.
Entretanto, outros teólogos, inclusive eu, acreditam que o Apocalipse não foi escrito exatamente para aquela geração, embora tenha se cumprido naquela geração. Mas há uma história que trata do futuro da igreja. O Apocalipse, na verdade, foi escrito às igrejas, e isso é muito claro na sua introdução. João escreve uma visão recebida diretamente de Jesus às igrejas, e não apenas às 7 igrejas, mas às igrejas de Cristo em todos os tempos, para todas as gerações. Isso significa então que Apocalipse trata tanto de um tempo específico, como trata também de um tempo futuro. Ou seja, tratava essa porção tanto para a igreja de Éfeso, como trata também para as nossas vidas. E nesse sentido, eu acredito que as igrejas ao longo da história se enquadram, de certa forma, nessas categorias de igreja externadas nos primeiros capítulos de Apocalipse, ou seja, a carta à igreja a Éfeso, a Laodiceia, a Esmirna, a Filadélfia, a Tiatira e assim por diante. Ou seja, Deus, Ele nos revelou o formato, a formatação, o modo como Ele gostaria que a igreja fosse e se comportasse, ou pelo menos essa porção de Apocalipse nos remete à visão de Deus, ou à visão adequada de Deus para a igreja, a forma de sermos igreja. E nesse sentido, então, olhando para a igreja de Éfeso e as características que ela mostra, tanto no livro de Atos dos Apóstolos, como as características reveladas por Cristo através de João em Apocalipse, como também considerando a história de Éfeso posterior ao escrito dessa carta, tudo o que aconteceu depois que receberam essa porção da Escritura, nós gostaríamos de aplicar essa mensagem à nossa igreja, à nossa geração, para que nós de alguma forma sejamos abençoados através das informações contidas aqui. É importante nós entendermos algo, ou pelo menos algumas particularidades sobre a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade muito grande dentro do contexto da antiguidade. Era uma cidade que fazia parte do Império Romano. Eu acredito que a grande maioria que saiba que o Império Romano no seu tempo dominou uma parte muito expressiva do mundo, e Éfeso fazia parte de uma dessas colônias do Império Romano, e Éfeso era a segunda maior cidade do Império. Ela era menor apenas que Roma, que chegou a ter 1.600.000 habitantes, ou seja, era uma grande metrópole se nós considerássemos o contexto de hoje. Éfeso era a segunda cidade do Império, ela tinha em torno de 250.000 habitantes, que é uma cidade média para grande, inclusive considerando a nossa realidade. Friburgo não chega a 200.000, portanto a cidade de Éfeso era maior do que Nova Friburgo, isso considerando 2.000 anos atrás. Ou seja, era uma cidade que tinha uma repercussão, era uma cidade muito conhecida, e se tornou conhecida e famosa em todos os tempos, principalmente por causa do templo de Ártemis, que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Hoje restam apenas algumas poucas colunas como ruínas em Éfeso. Acredito que todos saibam que das 7 maravilhas, a única que sobreviveu ao tempo são as pirâmides do Egito. De certa forma, então, olhando para Éfeso, olhando para essas particularidades, nós entendemos que Éfeso era uma cidade de nome, uma cidade que tinha uma influência bastante significativa dentro do contexto da sua época. Sendo assim, olhando a realidade de Éfeso e olhando a implantação da igreja em Éfeso, nós percebemos que Éfeso foi uma igreja que se desenvolveu de uma forma bastante apropriada. Quando nós olhamos no livro de Atos, no capítulo 20, a partir do verso 28, o apóstolo Paulo estava em Éfeso, e ali ele se despede da igreja, dizendo que ele estava indo para Jerusalém e que eles nunca mais o viriam.
e as pessoas choram antes de despedir-se dele, e ele dá algumas atribuições e dá uma mensagem bem interessante para Éfeso. Ele diz para aquela igreja, ou para as pessoas que estavam ali junto dele na despedida, que eles deveriam ter cuidado, porque depois da sua partida, lobos se infiltrariam dentro da igreja, e não apenas pessoas de fora, mas de dentro, tentariam de alguma forma subornar ou tomar o rebanho, e eles deveriam ter cuidado, pregando a palavra, ministrando o evangelho da forma apropriada. E então levaram a partir daí Paulo até a praia e o despediram. Éfeso não era uma cidade portuária, fica a cerca de 5 quilômetros da costa, mas de qualquer forma é relativamente perto, e assim eles fizeram. Essa mensagem de Paulo, quando associada a essa mensagem de Apocalipse, nós começamos a perceber que de fato a igreja ali prestou muita atenção e seguiu as orientações de Paulo, porque o texto de Apocalipse diz que eles resistiam àqueles que se diziam apóstolos, mas não eram, e que zelavam pela palavra de Deus. Associando essa carta ao que Paulo havia ensinado em Éfeso, na sua última mensagem, nós percebemos isso. Percebemos na própria carta que Paulo escreveu àquela igreja, que ele deu instruções que foram seguidas à risca. Entretanto, há algo nessa igreja onde eles falharam, que foi a questão do amor. Eles deixaram a primeira paixão, eles deixaram o primeiro amor. Era uma igreja, segundo o texto, já no final da sua história, que era uma igreja zelosa em relação à palavra, era zelosa em relação aos seus líderes, era zelosa em relação a títulos concedidos. Eles não valorizavam tanto os títulos como valorizavam as funções, e sabiam discernir, diagnosticar aqueles que de fato eram pastores e os que não eram, aqueles que eram apóstolos e aqueles que não eram, aqueles que eram mensageiros de Deus verdadeiros e aqueles que não eram. Eles conseguem isso, olhando para Éfeso, considerando principalmente que era uma igreja gentílica, uma igreja implantada na Grécia, uma igreja que estava debaixo de uma cidade, ou dentro de uma cidade, de uma grande influência de idolatria, dado o fato do templo de Ártemis estar ali. Nós acreditamos que para ser cristão em Éfeso, dada toda a perseguição da época, precisava ser um cristão muito convicto, que zelasse pela palavra, um cristão que buscasse o conhecimento, e eles fizeram tudo isso, mas eles falharam em algo que não se pode falhar, eles erraram em algo que não podemos errar, e eles erraram em algo, queridos, que muitos de nós como igreja temos errado também, que igrejas têm falhado também, e por isso é tão importante, é tão pertinente que nós observemos essa mensagem e apliquemos as nossas vidas. E olhando nesse contexto, por esse ponto de vista, eu gostaria de extrair 3 lições para a nossa vida e argumentar com vocês diante de 3 pontos que eu acredito que são importantes para a nossa igreja, importantes para a nossa realidade, para a nossa sociedade. Em primeiro lugar, apesar das falhas e deficiências das 7 igrejas, todas são chamadas de igreja. Esse é um ponto geral, não apenas relacionado a essa primeira carta a Éfeso, mas a todas as outras cartas. As 6 cartas que se seguem, mesmo a carta a Laodiceia, que era uma igreja que nós, lendo a carta, o texto dela em Apocalipse, nós percebemos que era uma igreja que tinha pouco de bom, era uma igreja que tinha muita coisa ruim, e que Jesus foi veemente, foi taxativo, foi agudo na sua mensagem, dizendo que eles seriam destruídos se não tomassem um rumo. Mas mesmo Laodiceia foi chamada de igreja. Na verdade, a introdução à carta diz que Jesus está dando uma revelação às 7 estrelas e aos 7 castiçais, ou aos 7 candelabros, ou candeeiros, como você queira. Para quem não sabe, a referência, o castiçal, ou a menorá, ou o candelabro, é aquele castiçal de 7 braços, que o judeu tem como símbolo da própria nação de Israel.
E Jesus então revela para João que as 7 estrelas são os 7 anjos que estão nas mãos do Senhor. E alguns intérpretes bíblicos, eles entendem esses 7 anjos da igreja como os 7 líderes, a liderança maior da igreja. E os 7 candelabros, o próprio Cristo diz, são as 7 igrejas, e eu sou aquele que passeio no meio das 7 igrejas. Ou seja, Éfeso, apesar dos pesares, era chamada de igreja. Laodiceia, a pior de todas, pelo menos de acordo com a nossa visão, é chamada de igreja. Os 7 candelabros representam as 7 igrejas, e cada um deles recebe um nome de cidade, como diz o texto. Queridos, isso significa que, à luz da palavra de Deus, essas igrejas representavam de certa forma o Senhor, e embora tivessem falhas, elas ainda assim eram chamadas de igreja. Isso é importante para que a gente entenda determinados fundamentos ou determinados comportamentos que nós muitas vezes temos tido em relação a determinadas igrejas. É claro que você, quando decidiu estar congregando conosco, você viu na igreja Ceifa algo bom, que de certa forma a diferenciou daquelas que você havia conhecido, e você se identificou com a igreja. Entretanto, outras pessoas, irmãos nossos, estão congregando nessas igrejas, e por mais deficiente que nós, na nossa visão, a tenhamos, ainda assim, biblicamente, nós deveríamos chamar de igreja. Talvez agora você consiga visualizar, pensar na igreja mais doida que você possa pensar, porque tem igreja que é doida, tem igreja que tem assim umas linhas, uns pontos de vista muito doidos. E se você pensar nessa igreja, por mais doida que seja, nós podemos desqualificar determinados líderes, determinadas lideranças que, de acordo com o nosso ponto de vista, pode até ter má intenção ou intenção escusa dentro do evangelho, mas ali dentro dessas congregações, de acordo com a Bíblia, há pessoas que têm aliança com Cristo e que, portanto, elas também são igrejas. Isso significa que nós, aqui como igreja, por mais que vejamos no nosso meio determinados desatinos, determinadas questões que nós vemos como disfuncionais, ainda assim somos igreja. Todas as igrejas do Apocalipse retratadas nessa carta ou nessas cartas são chamadas de igreja, e todas têm as suas deficiências. Isso nos mostra então que não adianta mesmo a gente procurar um lugar para congregar que seja perfeito. Não adianta mesmo nós olharmos para a igreja com a ilusão de que estamos no lugar estabelecido por Deus e, portanto, aqui não teremos problemas. Talvez você esteja vivendo ainda o primeiro amor, e eu espero que esteja, e nós vamos chegar lá, mas nesse primeiro amor, nós olhamos para a igreja onde nós congregamos e nós não vemos falhas. Nós vemos uma liderança perfeita, nós vemos uma equipe de louvor voltada para o Senhor, nós vemos departamentos e redes que buscam a Deus de uma forma com muita dedicação, nós vemos uma igreja envolvida em célula, onde muitos líderes têm compromisso com a palavra e compromisso com o evangelho, e tudo isso é verdade. Mas o tempo passa e nós começamos a observar determinadas falhas, tanto em lideranças como em departamentos e redes. Isso é normal. Mas isso não significa que a igreja mudou, isso não significa que a igreja está perdendo o rumo, isso não significa que as coisas estão começando a desandar. Isso significa apenas que nós começamos a observar, porque à medida que fomos convivendo com as pessoas, começamos a detectar determinadas humanidades dessas pessoas. Elas são humanas, assim como nós somos humanos. Estávamos numa reunião quinta-feira aqui e recebemos um pastor batista muito conhecido no meio cristão, pastor Israel Belo, e ele estava falando acerca de alguns estigmas em torno da figura do pastor, e segundo ele, nós pastores somos os responsáveis por isso, e eu concordo com ele.
As pessoas olham para nós, pastores, e têm uma ideia de um vice-deus, de alguém que está acima da média em termos de santidade, de alguém que tem uma visão, que tem um comportamento que beira a santidade absoluta. E em função disso, as pessoas, é comum nós ouvirmos pessoas dizendo assim, por exemplo, pastor tirando férias. Pastor não tira férias. Alguns até argumentam, né? O diabo não tira férias. É uma comparação difícil, né? O diabo não tira férias, mas mora no inferno, e a gente não quer que a vida da gente se torne um inferno, mas se argumenta isso. Quando se vê um pastor com um carro um pouco melhor, morando numa casa um pouco melhor, ou comendo num restaurante um pouco melhor, ou vestindo uma roupa um pouco melhor, alguns se escandalizam porque a visão de pastor é de alguém acima da média, que portanto não deveria se importar com isso. Algumas pessoas ficam escandalizadas quando um pastor adoece, e mais escandalizadas ainda quando alguém tido como homem de Deus morre. Por quê? Porque nós temos de certa forma plantado a ideia de que somos acima da média. Entretanto, Tiago desmistificou isso, dizendo que Elias, o homem que fez descer fogo do céu, que orava e a seca e estiagem se estabelecia na terra, ele disse: esse homem era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Ou seja, mesmo os líderes, mesmo aqueles que estão na linha de frente, eles têm falhas, e não adianta nós pensarmos o contrário. Algum tempo atrás, uma irmã, ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero conversar uma coisa com você, uma coisa muito séria. Eu escolhi você para conversar com você porque eu sei que você é um homem assexuado, e aí eu olhei para ela: de onde você tirou essa ideia? Eu tinha acabado de operar, né? Aí eu já interrompi, já joguei a gaiatice, né? Eu falei: nesse momento eu até mas vou melhorar. De onde se tira essa ideia? Uma vez uma irmã, há muitos anos atrás, me viu dando um beijo na minha esposa. Ela falou: pastor, beija. Eu olhei para ela e falei: se você soubesse o que eu faço com essa mulher, você ia ficar escandalizada. E à medida que nós nos aproximamos dos líderes, nós temos a tendência de nos escandalizarmos, porque temos uma expectativa. Mas a Bíblia, como palavra de Deus, nos mostra que esse tipo de expectativa vai ser frustrada, porque embora sejamos igreja, temos falha. Mesmo a igreja de Filadélfia, que foi tida como top, tinha não falhas explícitas, mas tinha determinados comportamentos que não estavam exatamente em conformidade com a visão de Deus, embora seja difícil detectar isso na carta a Filadélfia. E mesmo que a gente não identifique nessa carta, dessa igreja, todas as outras, por mais desajustada que estivessem, eram chamadas de igreja. Portanto, uma igreja não deixará de ser igreja, ainda que determinadas lideranças façam o que não deveriam fazer num determinado momento. Uma igreja não deixará de ser igreja, ainda que haja escândalo no meio da congregação. Uma igreja vai se enfraquecer, é inevitável se isso acontecer, mas não deixará de ser igreja. Deverá ser tratado o problema e continuar a sua labuta rumo ao alvo que Cristo estabeleceu. Dessa forma, então, queridos, nós precisamos entender que aconteça o que acontecer no meio da igreja, é injustificável. Aquele discurso do tipo: eu vou sair da igreja porque a igreja está cheia de problema, é melhor eu estar lá fora do que estar aqui dentro. Isso é argumento para quem não quer congregar, porque não deseja se submeter a lideranças que são realmente falhas tanto quanto elas são. Ou seja, aqui não tem super-homem. E se você tem essa visão de mim ou de qualquer outro líder, eu sinto muito em te decepcionar, mas aqui não tem super-homem. Tem pessoas tementes a Deus, que buscam cumprir os seus propósitos e que lutam contra todos os tipos de perturbações que você também luta. E temos, graças a Deus, com a graça do Senhor, conseguido caminhar dentro desse propósito. Isso serve para todas as igrejas, em todos os tempos. Nós, homens, nós cristãos, compomos a igreja, que é uma igreja perfeita no sentido profético, mas no sentido histórico, é uma igreja que está
lutando contra as suas próprias debilidades, mas ainda assim é chamada de igreja. Apesar das falhas, somos a representação da igreja de Cristo. Diga isso para o seu vizinho: apesar das falhas, nós somos a representação da igreja de Cristo. Viu? Apesar de termos falha, você pode dizer, apesar de termos falha, apesar de termos alguns problemas, apesar de não sermos perfeitos, nós temos falhas, sim, nós erramos, sim, mas nós somos igreja. A igreja de Cristo, ela não deixa de ser igreja porque tem falha. Deus, Ele não confiou a liderança de sua igreja, não confiou o caminhar da sua igreja a pessoas acima da média, porque então seria difícil nós seguirmos. Imagina se nós tivéssemos de seguir mensagem de um anjo que viesse aqui todo domingo pregar. Aí você ia sair daqui dizendo assim: mas também ele é anjo, para ele é mole falar aquilo ali. Eu não sou anjo e falo e tento cumprir isso, então vamos tentar seguir o rumo da palavra. A segunda mensagem que está dentro desse contexto é que igreja que tem tudo, mas que não tem amor, ela não tem nada dentro da perspectiva de Cristo nessa carta. Quando nós olhamos esse texto, queridos, ao contrário de todas as outras cartas, a mensagem a Éfeso só contém elogios. Como eu disse, é de Filadélfia também, mas nós estamos nos concentrando aqui nessa porção da carta de Éfeso, ou a Éfeso. Só tem elogios. A única reclamação de Cristo é de que eles haviam perdido o primeiro amor. Mas o que nós entendemos como primeiro amor? O amor do início, o amor apaixonado de um novo convertido. Vamos tentar ilustrar com a questão do casamento. Quantos são casados aqui? Levanta a mão assim bem alto. A maioria, pode abaixar. Quantos estão namorando e estão no propósito? Levanta bem alto assim, isso. Vamos trabalhar com você que é casado, mas os solteiros, aqueles que estão namorando, vão entender o que eu estou dizendo. Quando você, homem casado, conheceu a sua esposa, você tinha um nível de relacionamento muito voltado para a paixão. Quando você pensou na possibilidade de dar uma ideia nela, para vocês saírem juntos, e ela topou, e quando você saiu para o primeiro encontro, eu arriscaria dizer que você tomou um belo banho, e botou o melhor desodorante que você tinha, e botou uma camisa cheirosa e bonita, e se arrumou direitinho. Provavelmente teve o cuidado de passar numa bomboniere e comprar uma house para impressionar com um hálito maneiro. E você foi e tentou fazer um esforço para levar ela numa boa pizzaria, ou pelo menos para impressionar de certa forma. Se nós olharmos para o lado da moça, ela fez exatamente a mesma coisa, se enfeitou um pouco mais, caprichou um pouquinho mais na maquiagem, enfim, e vocês foram para o primeiro encontro tentando conseguir algo. Vocês fizeram um investimento para conseguirem o objetivo que tinham, que era impressionar e namorar aí o que é a amada ou o amado da sua alma, não é? Muito bem, mas o tempo passou. Quantos aqui tem mais de 10 anos de casado? Levanta a mão. Quantos tem mais de 20? Tem alguém com mais de 30? O tempo passou, e eu não exigiria, ou eu não pensaria na possibilidade de você agir exatamente da mesma forma. Mas muitas pessoas acabam se perdendo ao longo da caminhada, porque mesmo que não cuidem do seu relacionamento com o mesmo apego, com o mesmo carinho e cuidado do início, que ligava um para o outro, mandava mensagem toda hora, e que tinham a expectativa de que o outro estaria pensando em você 24 horas por dia, incluindo sonhando com você. Depois que essa primeira paixão passa, as coisas começam a consolidar-se com um amor mais sólido, mais maduro. Mas isso não significa que nós tenhamos que relaxar. Isso não significa que a gente tenha que tomar o casamento como um território alcançado e, portanto, podemos descansar. Jonathan Memme
que é um humorista cristão, ele chocou alguns dos seus seguidores há coisa de uma semana, quando veio a público falando que ele terminou o seu relacionamento, ia ficar noivo e ele terminou o relacionamento. E ele veio com um depoimento que, segundo alguns comentaristas das redes sociais, levou alguns seguidores, alguns fãs a choros, porque foi realmente um depoimento emocionante. Eu assisti, depoimento aí de 5, 10 minutos, aproximadamente isso. E ele disse que enquanto orava a Deus, perguntando a Deus por que isso havia acontecido, porque ele acreditava que aquele relacionamento daria num casamento, e ele vinha buscando a Deus para que isso fosse restaurado. E ele diz nesse depoimento que ele sempre sofreu muito por qualquer tipo de perda e ruptura, e ele disse que ele teve uma voz de Deus, uma resposta de Deus muito clara no coração dele, e Deus teria dito para ele que se ele o buscasse durante, como vem buscando agora no fim, ele provavelmente não teria perdido o seu relacionamento. Eu vou repetir. Ele estava dizendo que Deus colocou no coração dele que durante o seu relacionamento ele não buscava Deus nem perto do que vinha buscando agora, quando havia rompido a relação. Ou seja, enquanto ele está dentro da relação, ele não buscava o Senhor, ele tinha perdido uma paixão por Deus em nome da paixão que ele estava vivendo. E depois que consolidasse essa paixão, provavelmente não estaria cuidando dela do jeito que vinha cuidando antes. E nós somos bem assim em quase tudo que nós fazemos. Tem um ditado entre os empresários e empregadores que diz, abre aspas, vassoura nova varre bem, fecha aspas, se referindo a novos funcionários. Porque os novos funcionários chegam na empresa e eles querem mostrar serviço, eles são muito bons, mas depois de alguns meses ou anos, muitos começam a declinar. Por quê? Porque passou aquela primeira paixão pelo emprego, pelo serviço. Alguns deles esqueceram da luta que era estar desempregado. No casamento é a mesma coisa. Quantas pessoas chegam até nós com casamentos destruídos que poderiam ser preservados, porque durante a relação fizeram tudo errado, nunca buscaram socorro, nunca tentaram consertar a rota, deixaram as coisas destruírem. Na maioria das vezes, as pessoas, os casais que chegam a nós para tentarem uma ajuda pastoral, um acompanhamento matrimonial, na maioria das vezes é para catar caco, porque já não tem mais o que fazer. Porque foram tantas frustrações, tantas feridas, tantas raízes de amarguras, tantas coisas feitas de forma errada. Por quê? Será que alguém casa com outro porque a pessoa é grossa? Será que uma pessoa casa com a outra porque a pessoa não dá atenção? Será que uma pessoa casa com a outra porque a pessoa é relaxada? Será que uma pessoa casa com a outra porque a pessoa não liga para nada? Não, mas não era assim no início. No início, no primeiro amor, as coisas não eram assim. Mas à medida que as coisas, que o tempo passa, nós vamos mostrando quem de fato nós somos. E é isso que Jesus está se referindo quando fala a Éfeso: vocês perderam o primeiro amor. Vocês, quando chegaram no Evangelho, igreja de Éfeso, vocês eram apaixonados. Vocês largaram os deuses pagãos da Grécia, e essa ruptura era algo muito difícil de ser feito, principalmente considerando o contexto idolátrico de Éfeso, principalmente considerando que algo que era impressionante no seu tempo, e que impressiona inclusive as pessoas da atualidade quando pensam naquele tempo de Ártemis. Eles tinham aquilo diante deles, era difícil romper com a tradição cultural da sua religião, mas eles romperam. Eles romperam com todo tipo de cultura, eles romperam com a religião dos antepassados, eles romperam com todo tipo de cultura religiosa da sociedade, se converteram a Cristo. Isso custou um preço. Custou muita gente atravessar a rua quando passavam por eles. Custou inimizades, custou comentários nocivos à autoimagem deles, mas eles resistiram tudo isso e permaneceram, perseveraram.
De acordo com Paulo, ou com Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, eles choraram com a partida de Paulo e zelaram pela igreja. De acordo com os relatos de Apocalipse, aqui nessa carta, eles eram zelosos. Eles resistiam àqueles que se diziam mestres, pastores, líderes, apóstolos, seja o que for, e não eram. Eles tinham discernimento, eles tinham cuidado, zelo com a igreja. Eles abriram mão de muita coisa. No início eram apaixonados, e foi essa paixão que fez com que rompessem com tudo. Mas eles perderam o amor, essa paixão. E agora eu gostaria que você se remetesse à sua vida, e eu gostaria de me remeter à minha. Na semana passada nós falamos sobre isso. Nós falamos que provavelmente não estamos vivendo o melhor momento como indivíduos. Às vezes nós cobramos que a igreja não está vivendo o seu melhor momento como igreja, mas a igreja só deixa de viver o melhor momento como igreja quando nós, como cristãos, deixamos de viver o melhor momento como cristãos. Porque a igreja em si somos nós. E se nós estivermos vivendo o melhor momento da nossa vida como cristão, se retornarmos ao primeiro amor, certamente nós viveremos um sobrenatural nesse lugar. Eu gostaria que você repensasse sobre isso no dia que você se converteu, o dia que você veio aqui à frente se entregando para Jesus, no dia que você passou pelas águas, o dia que você foi ao encontro com Deus, o dia que você participou daquele congresso, daquele seminário que impactou a sua vida, o dia que você estava caminhando no seu primeiro amor, em que nada te importava a não ser o Evangelho, que nada importava a não ser Jesus. O tempo em que você viveu intensamente as coisas de Deus. Pensa nesse dia, nesse tempo, porque todos nós tivemos esse tempo. Mas a fila andou, e determinados cuidados do mundo começaram a tomar conta de prioridade que tínhamos. E muitos de nós perdemos esse primeiro amor para a bênção de Deus. Eu conheço pessoas que faziam campanhas de oração, que estavam presentes em todos os cultos, que não faltavam, mas oravam pela restauração do casamento, e Deus restaurou o casamento, e agora não tem mais tempo para o ministério. Oravam para prosperar, e prosperaram, agora tem um carro novo, uma casa na praia, e não tem tempo mais para se envolverem, porque tem que cuidar do sítio, da casa da praia, do carro novo que tem que lavar todo domingo. Eram solteiras, então eram extremamente dedicadas, e agora, porque casaram mesmo com um cristão, mas não tem mais tempo, porque tem que aproveitar a vida de casado. Enfim, algumas vezes as bênçãos nos roubam o primeiro amor, e outras vezes circunstâncias diversas da vida, que à medida que a vida passa, que o tempo anda, nós começamos a perder o foco. Nós não somos insistentes naquilo que nós fazemos, nós não somos perseverantes naquilo que começamos, nós não damos continuidade àquilo que Deus coloca em nossas mãos, e o tempo passa e a gente perde a unção, a gente perde a paixão. É disso que o Senhor está dizendo para Éfeso: vocês são bons, vocês são crentes, vocês resistiram tudo, vocês perseveraram, vocês resistem àqueles que dizem ser e não são, mas tudo isso vocês fizeram em detrimento a vidas, às custas do que eles perseveraram na doutrina, às custas de magoar a gente, às custas de não ligar para as pessoas que estavam caminhando junto e agora não caminham mais, às custas de não se importarem com quem ficou para trás, às custas de não ver-se mais a paixão do Espírito na vida deles, mas só a letra, só o conhecimento. O conhecimento é muito bom, e nós não podemos dispensar o conhecimento. Longe de mim está me colocando contra a busca do conhecimento, pelo contrário, eu tenho dito aqui quase que semanalmente que, na minha visão, o culto de terça-feira à noite e a escola bíblica dominical são as reuniões mais importantes da igreja, embora sejam a menos frequentadas. Não é isso que eu estou dizendo, mas nós não temos valorizado mais a paixão, nós perdemos a paixão. E isso é um pecado grave, isso é um erro muito grave, e que nós precisamos estar atentos a eles. Existem empresas falindo
porque os seus funcionários e proprietários perderam o primeiro amor. Igrejas estão acabando porque perderam o primeiro amor. Casamentos estão acabando porque os cônjuges perderam o primeiro amor. Eles odiavam as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? De acordo com a história, eram os discípulos de Nicolau de Antioquia, que tinham uma visão de que a igreja não poderia ser afetada pela sensualidade em excesso. A prostituição não tirava a unção da igreja, porque era um pecado cometido na carne, não no espírito. Também alguns remetem ou associam essa visão de nicolaítas a Balaão, porque na carta a Laodiceia, o próprio Cristo associa os nicolaítas a Balaão, que ensinou os filisteus, ou melhor, os pagãos, a inserirem prostitutas dentro do arraial de Israel, para que eles pecassem, para que houvesse legalidade na vida deles e eles perdessem a bênção. Enfim, eram pecados relacionados a uma vida sexual desregradas, ou seja, eles tinham uma moralidade elevada. Eles tinham um zelo elevado pela palavra. Eles não eram promíscuos, eles não eram desleixados com a palavra, eles eram zelosos, mas eram tão zelosos que esqueciam o que mais importava. Eles não amavam como deviam amar, não cuidavam das pessoas como tinham que cuidar. Ou seja, você pode ser muito dedicado ao seu ministério, mas se você não amar essa pessoa que está aí bem do seu lado, e aquela que está lá atrás, e essa que está aqui na frente, o seu cristianismo está correndo risco. Ainda que você cumpra todos os propósitos, ainda que você trabalhe nos ministérios, ainda que você seja um obreiro, ainda que você seja sábio de acordo com os princípios da palavra, mas se você tem uma desavença, tem alguém aqui com quem você não fala, porque não foi com a cara, teu santo não cruzou com o dele, porque tem um negócio desse assim, né? O santo não cruzar, nem sabia que santo cruzava, mas tem gente que diz, não, porque o meu santo não cruza com o dele. Se o seu santo não cruza com o de alguém aqui, tem alguma coisa errada com você, e mesmo que você trabalhe, você seja ponta de lança no ministério, você precisa rever o seu cristianismo. Nós precisamos rever o nosso cristianismo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, verso 2, diz que ainda que ele tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, ele nada seria. Sem amor não adianta. Sem amor deixaremos de ser igreja e nos tornaremos num clube onde a gente vem participar todos os domingos por um certo desencargo de consciência. É o amor que deve nos caracterizar como igreja. É a primeira paixão que deve continuar ardendo no nosso coração. É isso que a Bíblia nos ensina. Isso significa então que quando falamos contra o nosso irmão, estamos colocando sob ameaça a nossa posição de igreja, porque Jesus disse, se arrependam ou eu vou mover o teu castiçal. Ele estava dizendo, eu sou aquele que passeio no meio dos candelabros, no meio dos castiçais, mas se você não retornar ao primeiro amor, eu removo o castiçal, ou seja, vocês deixam de ser igreja. Isso é coisa muito séria, e é isso que a Bíblia está nos ensinando. Quando nós estamos em inimizade com alguém, estamos colocando sob ameaça a nossa posição de igreja. Quando evitamos um irmão por qualquer motivo, estamos colocando sob ameaça a nossa posição de igreja. Campanhas e propósitos sem amor não darão em nada, ou pelo menos não representarão muita coisa diante de Deus. Nós precisamos urgentemente voltar à primeira paixão. Você entende isso? Diga para o seu vizinho, nós precisamos voltar à primeira paixão. A paixão do início, a paixão dos principiantes,
a paixão de quem estava paquerando, de quem começou a namorar, a paixão do recém-casado. Nós precisamos voltar a essa paixão. Terceiro e último ponto que eu gostaria de abordar: devemos buscar novos alvos, sem perder os que já conquistamos. Em Atos capítulo 20, há um alerta de Paulo ao povo de Éfeso, como eu disse, e pelas características da igreja descritas nessa carta, nós observamos que a igreja ouviu tudo que Paulo ensinou. Por que tudo que Paulo ensinou próximo àquela praia, ou indo para aquela praia próximo a Éfeso, eles viveram, eles cumpriram, eles na verdade conseguiram colocar em prática, mas eles perderam algo que tinham. Eles guardavam algo que estavam buscando e cresceram naquilo, mas em detrimento do amor. Ou seja, não adianta muito a gente buscar novos alvos em detrimento de outros. Não adianta nós buscarmos crescer se deixarmos de amar. Não adianta nada a gente tentar expandir se perder princípios básicos e elementares da palavra de Deus. Eles não guardaram o que tinham, o amor. Guardaram devidamente a igreja para que as heresias e os falsos crentes não entrassem. Mas sabe Deus como? Mantiveram a doutrina, mas às custas de intolerância e de ferir pessoas. Eu digo intolerância não no sentido que se aplica hoje, porque existem muitas coisas que nós temos que ser intolerantes mesmo. Temos que ser intolerantes em relação ao pecado, mas não é isso que a Bíblia está se referindo. Eles eram intolerantes em relação às pessoas, talvez às fragilidades das pessoas. Ninguém tem que ser colocado para fora porque é frágil. Ninguém tem que ser abortado porque não presta. Ninguém tem que ser deixado para trás porque está ferido. Não é essa a nossa visão de igreja. Nós precisamos abraçar aquele que está enfraquecido e buscar fortalecer. Nada do que nós façamos em detrimento do amor vai valer a pena, querido. Nada. Eu gostaria de terminar essa mensagem mostrando o que aconteceu com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso acabou. Um terremoto posterior a essa carta veio àquela cidade. Tudo que resta da cidade antiga são ruínas. A cidade de Éfeso continua existindo hoje, mas uma cidade nova, a cidade antiga e a igreja de Éfeso deixou de existir, porque eles não conseguiram voltar ao primeiro amor. O alerta de Jesus em relação àquela igreja não foi ouvido. Isso é algo muito sério. Jesus termina essa carta destinada a Éfeso com as seguintes palavras: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não sei se você sabe, mas esse é o mandamento mais repetido no Novo Testamento. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está constantemente se dirigindo a nós como igreja, está constantemente se dirigindo a mim e a você como crente, como gente, e nós precisamos ouvir, dar atenção ao que Ele diz. Ele não nos ameaça. O que Ele diz para Éfeso não é uma ameaça, é um alerta. Ele lembra que aquilo é uma consequência lógica. Se Deus tirar as mãos, a destruição é inevitável. Se Deus tirar as mãos de proteger o seu casamento, o seu relacionamento, o seu ministério, a sua fé, tudo vai ruir. O seu trabalho secular, enfim, nós precisamos voltar ao primeiro amor em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos rever o nosso cristianismo, nós precisamos rever o nosso comportamento e retornar, lembrar, diz o texto, onde caímos, e recomeçarmos a partir dali. É isso que o Senhor quer. Nós temos caminhado. Eu não creio que sejamos uma igreja que perdemos o primeiro amor, mas eu creio que nós somos uma igreja
onde muitas pessoas têm ao longo do caminho perdido a primeira paixão. Nós somos uma igreja onde há muitas pessoas que precisam reconsiderar essa ministração e retornar ao ponto que Deus quer que estejamos, para que não apenas retomemos o crescimento, mas que possamos avançar sem perder, que possamos nos reestruturar, nos estruturar a cada dia, sem falhar em coisas básicas, conquistando outras almas sem perder as que temos. E para que isso aconteça, nós precisamos retornar à paixão, ao primeiro amor. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Eu vou pedir para a equipe de louvor estar aqui junto com a gente.